Amados, eu estava me preparando para ministrar a palavra. Eu vou ser bem sincero com vocês. Ela chegou hoje. Por mais que eu tivesse tentado ver alguma coisa antes, ela chegou hoje. E eu estava meditando e desceu ao meu coração a falar de um tema que eu gosto muito, que é o dom de profecia. Não quer coisa melhor do que isso, do que a prática agora. Então, agora eu vou poder ensinar sobre o dom de profecia. Eu amo o Espírito Santo. Amém? Então, convido a você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Iniciaremos pelo capítulo de número 12. Antes de começarmos a verticalizar o conteúdo de dom de profecia, primeiro é necessário a gente compreender o que Paulo chama de a manifestação do Espírito. Amém? Olha para mim, o que é, eu resumi em uma frase, o que seria a manifestação do Espírito Santo. Pode ser que eu não consiga abarcar, porque dá para falar várias coisas que dão no mesma ideia. Mas eu acredito que essas palavras vão te dar uma noção do que seria a manifestação do Espírito Santo. Eu coloquei o seguinte: a manifestação do Espírito Santo é a operação dos dons espirituais manifestados através de nós, os crentes, em conformidade com a vontade do Espírito de Deus para a edificação da comunidade cristã. Então, a manifestação do Espírito Santo eu vou repetir, é através dos crentes em conformidade com a vontade de Deus para a edificação da igreja. Esse momento trouxe edificação para a sua vida? Não precisa nem comentar, né? Então, tudo isso que vivenciamos é a edificação, o revestimento, o poder que nós percebemos não só no ambiente, mas em nosso corpo, em nosso espírito, em nossa alma. É aquele momento onde a unção se derrama sobre a igreja e todos nós somos alcançados de formas particulares, porque o Espírito Santo, ele tem a noção de cada uma das necessidades do corpo de Cristo. Ele sabe o que você precisa. Amém? Então é maravilhoso a manifestação. É preciosa a manifestação. Não vamos tratar dos erros aí afora que acontecem. Vamos tratar do que Paulo ensinou à igreja. É nisso que precisamos ficar atentos. Você sabia que para diferenciar uma nota, o real que é verdadeiro e que é falso, se estuda o verdadeiro e não o falso. Para você ter noção do que é um dinheiro falso, você estuda o verdadeiro. Que quando chegar o falso na sua mão, você sabe reter na hora. Então vamos pegar o melhor exemplo que nós temos a respeito de dom de profecia na Bíblia, que está nessa carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, na última vez que eu ministrei no culto do Espírito, eu falei sobre o Espírito Santo e os seus dons. E hoje eu vou dar uma continuidade daquilo que nós estávamos conversando, verticalizando mais acerca da profecia. No capítulo 12, a partir do verso 7, diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Amém? Então prestem bem atenção. Quando o mover do Espírito Santo está sobre a igreja, não é com um propósito.
Quando o mover do Espírito Santo está sobre a igreja, ele está agindo debaixo de um propósito. Não é porque os irmãos estão aflorados em suas emoções, mas é porque o Espírito Santo está tratando conosco. E ele atua debaixo de uma direção, de um propósito, visando um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso de uma manifestação do Espírito na igreja? A edificação. Eu tenho certeza que o seu espírito está borbulhando por dentro. Que a sua vida foi tocada essa noite. O Espírito Santo é perfeito. Amém? Então, o dom espiritual, ou a manifestação do Espírito, quando ocorre, e os dons específicos que nós iremos ler agora, não pertencem ao indivíduo. Quando nós somos usados, por exemplo, na profecia, não quer dizer necessariamente que, primeiro, nós não somos profetas, só porque eu sou usado em profecia. Segundo, eu não sou o dono do dom de profecia. Amém? Então, a primeira ideia que quando você tem que ter na sua mente é que quando você for usado pelo Espírito Santo em um desses dons, você não é o dono. E uma vez que você não é o dono, Ele é o dono e Ele que tem todo o direito de dizer como faz. Não ouse modificar a vontade do Espírito Santo. A vontade é dele. O dom é dele. Seja apenas o canal. E isso já lhe traz muita honra de ser o canal. E não é por isso que você vai sair se vangloriando por aí, dizendo que você foi usado num determinado dom. Quando o Espírito Santo se manifesta, todo o ambiente tem que estar em sintonia com a soberania do senhorio Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo está na terra mediante a obra da redenção. Amém? Então esse ambiente glorifica a Jesus em seu senhorio. Amém? Se você olhar com cuidado, no verso 6 do mesmo capítulo, ele diz, e há diversidade nas realizações. Atente bem agora. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amados, Deus é o responsável pela manifestação. É Ele quem está operando através do Espírito Santo. Amém? Dê o lugar a Ele. Ele que tem a honra. Ele quem deve ser a pessoa prestigiada no momento. Toda honra, louvor e glória sejam depositadas nele. Amém? Em qual é o meu papel enquanto cristão que estou na igreja passando por um momento como este? Da manifestação. Hein? O crente deve entender que ele é cooperador. Por isso que quando uma pessoa está orando em línguas e consequentemente interpreta, todos devem ficar atentos. Temos que estar cooperando, porque no momento em que somos usados em profecias, há uma comunicação, uma inspiração direta dos céus para alcançar alguma vida que esteja precisando. Por isso que Paulo, no final de tratar tudo isso, ele disse que tudo seja feito com ordem, com decência. Sabe? Imagine só se não atentarmos para a mensagem dada por uma profecia na igreja. Sairemos prejudicados. Não é verdade? Se você não ouvir a profecia que está sendo comunicada na igreja, você, enquanto corpo de Cristo, não foi edificado.
Por isso que quando alguém ora e interpreta, todo mundo tem que ficar, atento. Porque cada uma dessas palavras, mediante a inspiração do Espírito Santo, traz edificação para o corpo. Amém? Está sendo edificado? Verso 11 e 12, do mesmo capítulo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também a respeito a Cristo. Veja como o Espírito Santo e a ordem, ela é perfeita, ela está em sintonia. Deus sabe de cada um dos nossos corações e o dom que Ele vai utilizar quando Ele quiser em você é específico. Deus sabe da minha vida, do meu coração e dos dons que Ele pode utilizar sobre a minha vida. Porque eu sou um ser individualmente diferente dos outros. Por isso, enquanto corpo de Cristo, temos que valorizar as pessoas que não são nem um pouco parecidas conosco. Porque elas nos completam. Amém? Por isso que o profeta ajuda o mestre ajuda o evangelista ajuda o pastor o apóstolo, e os dons ministeriais estão se ajudando, e os que ajudam os dons ministeriais também se ajudam, e assim formam um só corpo. E os dons espirituais estão lá, auxiliando o dom ministerial. Por exemplo, deixa eu te explicar melhor isso. Um profeta, no seu ofício, no seu chamado, no Novo Testamento, ele pode vir revestido de alguns dons específicos, devido ao seu chamado profético. Amém? Por exemplo, vamos ler agora alguns dons espirituais que nós temos aqui nessa carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E em seguida eu vou te explicar bem direitinho essa questão do profeta. Capítulo de número 12, verso 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito, aí vem o primeiro dom, a palavra de sabedoria, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro no mesmo Espírito, a fé. E a outro no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. Outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Eis aí, amados, 9 dons espirituais. Amém? E eles operam segundo a vontade do Espírito Santo. E o Espírito Santo distribui esses 9 dons na igreja da forma que Ele quer, para um fim proveitoso. Amém? Hoje experimentamos um dom chamado profecia. Combinado com outros 2 dons. Perfeito. O Espírito Santo é perfeito. Eu vou falar especificamente do que nós classificamos nos estudos de dons vocais ou inspiracionais. E são 3. O dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Amém? Eles estão classificados e os demais também. Os outros estão classificados assim: 3 dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. A outra e última classificação é os dons de poder, que é o dom da fé, dons de operação de milagres e dons de curar. Então, temos 9 dons que são classificados em aqueles que revelam alguma coisa,
aqueles que falam alguma coisa e aqueles que agem de alguma forma. Amém? Que fazem alguma coisa. Amém? Os dons vocais, os dons que fazem e os dons que revelam. Amém? E vemos num caráter, se pegarmos o ofício ministerial do profeta, os 3 dons vocais se encaixam muito bem nesse ofício ministerial. O profeta, enquanto ministro do Senhor, ele está lá, passivo de ter, no momento de sua operação, esses 3 dons vocais: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Tivemos todos esses dons sendo manifestos nesse lugar. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Então, os dons de inspiração vocal manifestam-se quando Deus fala sobrenaturalmente aos crentes. Amém? Através dos próprios crentes que operam esse dom. E os crentes são inspirados pelo Espírito Santo a falarem. Seja em línguas, o dom de línguas, certo? E seja através da própria profecia. Existe aí uma chave muito importante para vocês compreenderem essa ideia do dom de profecia. Que quando nós temos esse dom de variedade de línguas combinado com o dom de interpretação, temos profecia. Porque se eu chegar aqui na frente e orar em línguas, por isso e somente isso, sem nenhuma interpretação, eu edifiquei apenas a minha vida. Por quê, Igor? Porque você não entendeu nada do que eu orei. Nem eu mesmo. Mas essa oração que eu fiz edificou a minha vida espiritual. Mas quando eu sou usado no dom de línguas, e esse dom de línguas é combinado com o dom de interpretação, equivale ao dom de profecia. Porque o dom de profecia vai comunicar. Ele vai exortar, consolar, edificar. Né? Então, é como se você tivesse 2 notas de 50 e uma de 100. Uma nota de 50 não é maior do que a de 100, não é verdade? Porque ela está sozinha. Agora, se você combinar 2 notas de 50, equivale a de 100. Então, imagine só, o dom de variedade de línguas, uma nota de 50. O dom de interpretação de línguas, outra nota de 50. A combinação das duas dá 100 e é equivalente à profecia. Amém? Então eu peço por gentileza que vocês avancem um pouquinho a Bíblia de vocês para o capítulo 14 do mesmo livro, tá? Vocês estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, dentro desse mover da profecia, há várias coisas que podem ser comunicadas. Correções, exortação, ademoestação. Várias formas, mediante a necessidade da igreja. Amém? Isso tem que ficar bem claro. Aleluia. Eu trouxe um dicionário Strong, o que seria profecia. Profecia é o discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação ou a demonstração do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, enfim, e até mesmo prever ou pré-anunciar eventos futuros. Então, fique bem atento, quando alguém é usado em profecia, não necessariamente ele vai falar de alguma coisa que vai acontecer. Tá certo? Isso aí é outro dom. Esse aí é o dom da palavra da sabedoria. Amém? Então, se alguém é usado dizendo que coisas vão acontecer, é porque ela está sendo usada em palavra da sabedoria, não em profecia. Agora, numa profecia pode estar a palavra de sabedoria? Pode. A vontade do Espírito Santo. Amém? Então, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que o que, gente?
profetizeis ou profecia. Por quê a profecia? Porque a profecia edifica a todos, toda a igreja. Amém? Continuando. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica o que, gente? A igreja. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo, olha a exceção, se as interpretar, para que a igreja receba o que, amados? A edificação. Principal, o Paulo fala que a gente deve procurar com zelo os dons, e principalmente de profecia. Por quê? Porque edifica a todos. Você pode ser usado no dom de línguas, na oração, pode, mas para que edifique a igreja é necessário a interpretação. Senão edificou apenas sua vida. Amém? Então, se isso não acontece, a igreja não é edificada. Se não há interpretação, fica difícil para que todos sejamos edificados. Agora, quando a manifestação do Espírito Santo plena e perfeita ocorre através da igreja, todos nós somos edificados. Todos nós. Amém? Ele quer que você saia daqui cheio dele. Ele quer que essa presença te traga alguma coisa. Essa coisa seria o desejo mais profundo em crescer em intimidade com o Espírito Santo. Sabe, termina o mover do Espírito Santo querendo mais. Não é aquela coisa que, me acabe logo esse negócio aí. Né? Esses crentes aí ficam gritando, ficam falando coisa doida. Né? Quando há a manifestação, fica aquela coisa do quero mais. E pode perceber uma coisa, quando a pessoa que está sendo usada força e quando a pessoa não força o mover. Isso é claro. Porque quando acaba. Todo mundo percebe. Não adianta, amados, forçar dom, porque ele não é teu. Ele não é seu. Quando acabou. Todo mundo foi edificado, não precisa de mais nada. O erro está muito aí, que as pessoas querem ir além daquilo que já deu. Você já saiu transbordando. Amém? Então, isso aí, essa porção já é suficiente para a tua vida, amados. Amém? Isso já é suficiente. Então, todos nós devemos procurar, desejar os dons. É para a igreja. Amém? Isso é bíblico. Todos nós devemos desejar. E o principal qual é? Profecia. Por quê? Porque é aquilo que vai trazer edificação para toda a igreja. Tá certo? Para a gente ir para os finalmente, vamos dizer assim, o dom, eu quero só frisar, o dom de profecia não é o dom ministerial do profeta, tá? Então, quando você é usado no dom de profecia, não necessariamente isso te faz um profeta. Agora, o profeta é utilizado, está sobre a vida dele esses dons. E isso edifica todos. Amém? Então, não deve se confundir o dom da profecia com esse cargo, visto que no primeiro não há revelação. Antes é dado para exortar, consolar e edificar. Enquanto que o profeta é usado nos dons de revelação, que é justamente o dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, e também nesses demais. Então o profeta ele vem revestido com esses dons vocais, mais os dons de revelação. Vamos ver um exemplo? Então eu te convido para a gente abrir a Bíblia lá em Atos capítulo de número 21.
Atos, capítulo de número 21. Aleluia. Verso de número 7. Podemos ler? Quanto a nós, concluindo a viagem de Tito, chegamos a Ptolemaida, glória, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que o que, amados? Profetizavam. Elas eram profetas? Eram? Não, elas só profetizavam. Amém? Vamos continuar. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Olha só a diferença. Ele tem o ofício de profeta. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão. Olha só, farão. Isso é o que? É o dom da palavra da sabedoria sendo utilizada agora. Dizendo o que vai acontecer. Um relance do ocorrido. Então, farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Ficou claro o que é o dom de profecia e o dom ministerial de profeta? Veja que o dom de profeta agiu diferente da profecia. O dom de profeta, ele teve a predição de uma parte do evento que iria acontecer. Ele não disse o que aconteceu na viagem com Paulo, ele só disse que vão amarrar o dono desse cinto dessa forma. Amarrar os pés, os braços, vai ficar bem preso, e assim será entregue aos gentios. Eis aí a diferença desses dois ministérios. Amém? Então, eu queria encerrar dizendo algumas orientações acerca do dom da profecia, amém? Primeiro, não devemos desprezar as profecias. Está lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Não desprezeis as profecias. Tudo que a gente faça, ou que o Espírito Santo esteja fazendo através da nossa vida, seja feita em edificação. E traga edificação para a igreja. Amém, queridos? Então, não devemos, isso é muito importante, forjar os dons a fim de manipular as pessoas. Não podemos forjar. Isso é um preço altíssimo. Você forjar, você querer manipular, você fingir que está sendo utilizado nesse dom e dar um recadinho. Queridos, isso é gravíssimo. Mentir, tentar enganar o Espírito Santo. Eu não faria isso. Amém? Então, fiquem atentos às profecias. Não devemos desprezá-las de nenhuma forma, mas devemos julgá-las. Toda profecia é passível de julgamento. E o espírito do profeta, o Espírito está sujeito ao profeta. Amém? Então, quando o Espírito Santo está em manifestação, nós não perdemos o sentido da vida, o sentido das coisas. Estamos sãos e sensatos. Ninguém aqui fica perdido no além, em outra dimensão, não. Estamos todos nós aqui. Só que há a manifestação do Espírito. E cada um de nós reagimos diferente. Amém? Uns choram, outros riem, uns se ajoelham, outros correm, outros pulam. Cada um tem uma forma de reagir. É a regra? Não, porque você é um ser individual. Você vai reagir ao Espírito Santo de uma forma. Você pode ficar assim, calado. E você está recebendo. Deus está ciente que você está recebendo.
Não fique com vergonha se o irmão do seu lado está animado. Não fique com vergonha, nem fique tímido. Meu Espírito Santo não está me usando, eu não estou sentindo nada. Não, irmãos, você está sendo mergulhado da mesma forma. Você está usufruindo da presença da mesma forma. Estamos no mesmo ambiente, sendo edificados, sendo alcançados pelo Espírito Santo. Você do seu jeito, eu do meu amigo de outra forma. Então cada um tem uma forma de reagir à manifestação. Não se preocupe. Amém? Amém. Então, a última coisa que eu quero orientar você é que tudo, até a profecia, tudo deve estar em sintonia com a palavra. A profecia deve ser julgada pela palavra. Tudo deve ser julgado pela palavra. Não as pessoas, tá certo? A palavra julga a profecia. Amém? Tá certo, queridos? Amém. Creio que a gente foi bem edificado essa noite. Você pode curvar sua cabeça? Senhor, nós te agradecemos por tudo que você tem feito em nosso meio, pela tua presença que é real em nossa vida, pelo teu dom de profecia que ele é real na igreja. Nós vivenciamos, nós experimentamos, nós amamos a tua presença, nós amamos o teu mover, nós amamos o teu fluir, nós amamos o teu agir, Senhor, porque ele traz edificação para a nossa vida. Obrigado pela sensibilidade nos corações de todos nós, para compreendermos a tua manifestação, para compreendermos as Escrituras, para compreendermos, Senhor, cada uma das situações que surgem em nossa vida, Pai. Obrigado pela tua palavra, que é o nosso guia, que é a nossa bússola, que é o nosso manual de instruções, que é aquilo que nos traz edificação e é a base da nossa vida. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.